Gênesis capítulo 8, versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, começava a dar voltas, até que se secaram as águas sobre a terra, e não voltou mais. É uma versão que eu tenho aqui, que abre um parênteses e diz, e não voltou mais. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar onde pousar o pé, tornou para a arca, porque as águas cobriam ainda a face da terra. Noé estendeu a mão e recebeu a pomba de volta para a arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba. Já não soltou mais o corvo, porque ele já tinha metido o pé. Soltou de novo a pomba. À tarde, verso 11, ela volta para ele, trazia no bico um raminho, uma folha nova de oliveira. Então Noé entendeu que as águas já tinham minguado, ou já estavam escoando, já estavam escorrendo de sobre a terra. Então eu dei um tema aqui para esta palavra desta noite. Nós vamos falar sobre corvos e pombas, indicadores do futuro e do destino de uma geração. Corvos e pombas, indicadores do futuro e do destino de uma geração. Então nós vamos ver a diferença entre corvos e pombas. Vamos ver a diferença na natureza desses dois animais que Noé soltou como indicadores. Disse, vão e vejam como é que está a face, a superfície da terra, e tragam a notícia para nós. E foi dentro ou após um período de grande catástrofe, ou talvez a maior já registrada na história. Pensa numa tsunami, não naquela que atingiu 14 países do Pacífico, não, naquela que aconteceu, acho que foi em 2004, se não me engano, foi, que destruiu atingiu 14 países do Oceano do Pacífico, matou milhões de pessoas, destruiu muita coisa. Então, o dilúvio havia destruído a terra. E Noé estava agora precisando de indicadores para dizer o que o futuro os anunciava. Para onde ele iria? O que iriam fazer? E Noé solta um pombo, aliás, solta um corvo. E diz a Bíblia, e é isso, exatamente isso, o corvo, ele ficou sobrevoando por vários lugares, por muito tempo, até que ele encontra um lugar para pousar. E não volta, para trazer a notícia para Noé. E depois Noé solta a pomba, e a pomba vai. Primeiro dia ela não encontra nada. 7 dias depois, ela volta novamente. Noé solta de novo, ela vai e volta com um raminho de oliveira, raminho novo de oliveira em seu bico. Então Noé entende que agora a terra já está secando. Aliás, a água já está se esvaindo, secando, e a terra já anuncia agora um novo tempo, uma nova oportunidade. O que isso representa para nós?
Esses dois animais são dois indicadores que o mundo precisa para entender que direção tomar. Todos nós precisamos de indicadores. Que direção tomar? Para onde levaremos nossa família, nossa vida financeira? Para onde conduziremos nossa fé? Para que lado conduziremos nossas expectativas, nossas crenças? Para onde levaremos? Para onde construiremos? E às vezes nós vamos precisar de indicadores. O mundo está dividido entre os seguidores dos corvos e os seguidores da pomba. Tem gente que está seguindo corvos porque colocou corvos como indicadores do seu destino, do seu futuro. Mas quem coloque a pomba como indicador do seu futuro, do seu destino. Então nós vamos entender o que significa isso. E eu queria já de antemão falar das características dos dois animais. Porque o mundo está dividido. É óbvio que esta palavra tem a ver, que eu estou falando, é uma metáfora. O que é uma metáfora? É um exemplo. Nós trazemos uma história, ou fictícia, ou real, e nós a usamos como modelo para nos indicar, para nos ensinar alguma coisa. A Bíblia é cheia de metáforas, e na maioria das vezes, nós seguimos metáforas, ensinos baseados em ensinamentos, em ideias, e nós simplesmente trilhamos, nós mapeamos a nossa vida por esses ensinamentos. Então, a Bíblia me permite falar disso, usar isso como uma metáfora para dizer que realmente existem pessoas que seguem corvos, porque existem pessoas que têm características de corvos. E existem pessoas que seguem a pomba, porque tem pessoas que adotaram as características das pombas. E nós vamos ver quais as características do corvo. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu li. Eu fiz o meu dever de casa, viu? Eu fui pesquisar, eu fui estudar. Se eu vou falar sobre um assunto, além de ler a Bíblia, quando Deus me dá o rema, que Deus me deu o rema aqui, inclusive, caminhando aqui, porque eu estou agora, como eu caminhava 1 hora, então eu já estou aproveitando para orar, caminhando, e profetizando e declarando. Então, foi uma dessas caminhadas aqui nesta semana que Deus me deu essa palavra. Então, quando eu recebi o rema, eu fui estudar a situação, eu fui estudar sobre as características desses animais, o que eles representam, obviamente na Bíblia. E quando eu estava estudando sobre as características do corvo, a primeira que eu descobri, quer dizer, que eu aprendi, porque descoberto já foi há muito tempo, outros descobriram, tá? Não inventei nenhuma roda aqui. Então, quando eu estudei, a primeira coisa que eu aprendi da característica do pombo, do corvo, é que ele é dono de uma inteligência astuta. O corvo é muito inteligente. É um dos animais mais inteligentes. Mas é astuto. Sabe aquele tipo de sabedoria, não de sabedoria, mas de inteligência para o lado do mal? E eu estava pesquisando o que é essa astúcia. A astúcia demonstra esperteza, alguém que não se deixa enganar por nada, alguém que busca sempre tirar proveito de uma situação, é alguém que é esperto, que age com astúcia e sagacidade,
que busca enganar sempre, é uma pessoa ardilosa e alguém que tem o comportamento maldoso. Então essa é a primeira característica do pombo, aliás, do corvo. E o que eu entendo com tudo isso? Que o mundo que segue aqueles que têm as características do corvo vão cair na esperteza, na astúcia, no ardil. Que mais? Porque eles tiram proveito de tudo, eles são espertos, eles são sagazes. Então existe um lado da sagacidade. E eu trago isso para o espiritual. Tem gente que tem essa característica. Tem líder, tem pastor, tem obreiro, tem crente, tem empresário, tem marido, tem esposa, tem pessoa que é sagaz. Nos seus relacionamentos, na sua visão, em seus objetivos, em seus propósitos. Todo mundo que se relaciona com eles está caindo em armadilhas. Mas Deus é fiel. Amém? Deus é bom, que denuncia o caráter, denuncia a esperteza dos corvos. Outra coisa, os corvos são atiradores de pedras. Fala para o seu irmão, cuidado com a pedra dos corvos. Não sabia disso não. Mas eles atiram pedras. Sabe aqueles caras que queriam tacar a pedra da mulher adúltera? Os corvos, eles atiram pedras. Como? Para defender o seu ninho. Os corvos atiram pedras nas pessoas ou nos animais que tentam se aproximar. Eles são destros nisso, eles são preparados, eles pegam pedras e com aquela garra dele, ele joga as pessoas. É interessante isso. É uma curiosidade. Eles jogam pedras. Eles estão tentando defender seu ninho. Mas olha só. O que é isso? De todos aqueles que se aproximam deles. Então esse é um tipo de animal, inclusive dos outros corvos. Eles tentam afastar os outros corvos através de pedra. Todo mundo que tenta se aproximar. E o que isso nos ensina? Para o comportamento de pessoas assim. São aqueles que se sentem ameaçados e por isso preferem atirar pedras naqueles que se aproximam deles. Toda pessoa que não é curada na sua alma, que não é curada no seu espírito, toda pessoa que não tem a pomba dentro de si, que não tem o Espírito Santo dentro de si, é desconfiado. Eles não gostam de se relacionar. Eles não gostam que ninguém se aproxime deles. Todas as vezes que alguém tenta se aproximar da sua intimidade, eles atiram pedras. E essas pedras não são necessariamente literais, pedras mesmo. Pode ser palavras agressivas. Pode ser palavras, podem ser ações, podem ser gestos que as pessoas fazem para que ninguém se aproxime delas. Sabe por quê? Porque vivemos num mundo de pessoas assim, que se afastam daqueles que querem se aproximar, que querem se relacionar. Diga para o seu irmão aí, você que está do lado de alguém, diga assim: não atire pedras naqueles que querem abençoar sua vida, porque nem sempre as pessoas querem se aproximar de nós para nos agredir, para nos atacar. Às vezes as pessoas querem se aproximar de nós para fazer amizade, para relacionamento, mas normalmente pessoas desconfiadas, pessoas feridas, pessoas machucadas, traumatizadas, elas tentam impedir que outros entrem em sua vida, em sua alma. Então esses são os que têm a característica do corvo. São pessoas que emocionalmente não estão livres.
E podemos ver isso. Às vezes a pessoa teve uma decepção no relacionamento amoroso, num relacionamento na igreja, com outras pessoas, e ela, por ter traumas e guardar feridas na sua alma, ela não permite que outros se aproximem dela. Então deixa eu te dizer uma coisa. A unção do corvo, o espírito do corvo, às vezes ele está ainda em algumas pessoas. E por isso as pessoas não se relacionam. Você conhece alguém que não gosta de conversar com ninguém, de fazer amizade? Às vezes eu vejo isso na igreja. Aliás, se isso faz parte da sua vida, nunca mais faça isso na sua vida em nome de Jesus. Entre na igreja para se relacionar. Amém? Não seja um desconfiado de todo mundo. Isso é característica dos corvos. Seja uma pessoa acessível. Seja uma pessoa dócil. Amém? Glória a Deus. Outra característica dos corvos, eles são extremamente egoístas. Por quê? Eles gostam, aliás, eles não gostam de compartilhar seus alimentos com outros corvos. Eles escondem seus alimentos quando percebem a aproximação de outros corvos ou de outros animais. Olha o que eles são capazes de fazer. Eles são capazes de se fingir de mortos só para não ter a companhia ou não compartilhar a sua comida com os outros. Porque eles ficam como se fossem mortos. Eles ficam quietos quando eles veem outros corvos vir. Egoísmo. Jesus disse assim: cuidado com as árvores, porque pelos frutos vos conhecereis. Os corvos são extremamente egoístas. Eles têm seus alimentos, mas eles não compartilham. Eles são capazes de se fingir de mortos para não dar para os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está exterminando esse tipo de comportamento. E é por isso que a gente precisa ter inteligência para discernir. O que Deus te deu não é só para você. A salvação que Deus te deu, a graça que Deus te deu, o poder que Deus te deu, não é só para você. É para ser compartilhado. Amém? Se você tem demais, ou se você tem muito, e eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando só de coisas boas, eu estou falando também de alegria, de salvação, de poder, da graça, da vida de Deus, de tudo que Deus te deu. Compartilhe com quem não tem. Os corvos, eles não compartilham. Outra coisa, outra característica dos corvos, eles são imitadores da voz humana e de outros animais. Eu não sabia disso, mas quando eu comecei a pesquisar, eles imitam a voz humana. Eles falam que nem homem. Eles imitam a voz de lobos. Eles imitam a voz de vários animais. Eu pensei que fosse só o papagaio. O papagaio perde para eles. É porque normalmente a gente só convive com papagaio, que é o que tem aqui na nossa terra, no nosso clima tropical. Nós temos papagaios. Mas eles estão na categoria dos inteligentes, iguais os chimpanzés e um outro animal que eu não sei, que eu esqueci, o macaco. Não, chimpanzé é macaco. Esquece que eu falei. Desconsidera, deleta. Mas o macaco é um dos animais mais inteligentes. E tem mais um outro que eu esqueci. Mas o corvo também é super, hiper inteligente. O golfinho, exatamente, golfinho. Então, é chimpanzé, golfinho e corvo. Não, chimpanzé, golfinho e papagaio. E eu não sabia do corvo. Mas o corvo, ele fala, ele imita. Mas o que isso nos remete? O que isso nos ensina?
nesse tempo de liderança, onde a gente não consegue discernir, distinguir, e é preciso ter muita revelação do Espírito Santo para você saber se é corvo, se você segue corvo ou se você segue pombo. Pomba. Eles imitam a voz dos outros animais para virem. Aliás, olha uma coisa curiosa. Quando eles estão querendo comer, porque eles são animais necrófagos, eles comem coisa podre, coisa morta. Então, quando eles estão querendo comer, por exemplo, tem uma carcaça que está de um animal que está podre, que eles não conseguem quebrar para comer por dentro. Olha a esperteza, por isso que eles são sagazes. Eles imitam a voz de um animal que coma esse tipo de coisa, que seja maior do que ele, por exemplo, um lobo. Eles imitam a voz. E aquele animal que está por perto vem para ali, para perto, justamente para quebrar aquela carcaça. Depois que quebram e comem, satisfazem, os corvos então aproveitam. Quer dizer, eles tiram proveito. Eles tiram proveito. Eles usam os outros animais para o seu próprio bem. Uma pessoa que tem característica de corvo, ele sempre vai usar as pessoas. Ele usa as pessoas para o seu bem. Ele nunca entra no relacionamento para abençoar. Ele só entra no relacionamento se ele for bem, se ele for beneficiado. Entende? Como é que eles são? Eles são impostores. Eles imitam outras vozes. Eles imitam outras pessoas. Toda pessoa que tem esse espírito, ele é um imitador. E o que é um imitador? O que é um imitador? É alguém que tem voz impostora. Fala para o seu irmão e diga assim: todo imitador é aquele que tem voz impostora. Voz impostora. O imitador é sempre um impostor que se tenta ou que tenta se passar por outra pessoa. Nós vivemos uma geração de impostores. Eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus para você. Você precisa ter discernimento. Que voz, que indicador você está seguindo para o seu futuro, para o seu destino que Deus tem para você. Nós estamos vivendo uma geração de muitas vozes impostoras. De muitos impostores. São falsos, são imitadores. Todo impostor tem uma falsa identidade. Significa uma falsa ou uma identidade falsa. É uma falsa aparência. Já viu alguém que parece com uma coisa, mas não é? Em Mateus 7, do 16 em diante, quando Jesus fala dos falsos mestres, Jesus fala sobre a árvore também. Ele fala de falsos líderes, pastores, de falsos ensinadores, que se trajam de ovelhas, mas por dentro tem o coração e o caráter de lobo. Já viu? Diz: acautelai-vos, ou seja, sejam cautelosos. Observem antes. Aí Jesus diz: pode porventura um espinheiro produzir uvas? E pode porventura o abrolho produzir figo? Tanto o abrolho quanto o espinheiro, eles surgiram depois que Deus expulsa o homem do jardim e manda para a terra. Espinheiro e abrolho são símbolos da desobediência humana. Então Deus diz: agora vocês vão produzir na terra, e ela só vai dar abrolho e espinheiro para vocês. Lá em Gênesis, capítulo 3. O abrolho, ele parece com figo, mas não é.
ele é venenoso, ele mata. E Jesus diz: pode porventura o abrolho produzir figo? Isto tem a ver com ser impostor. Todo impostor vem de uma imagem que não tem. Todo impostor demonstra uma identidade que é falsa. Na lei, no Código Civil brasileiro, penal brasileiro, melhor, no Código Penal brasileiro, isso se chama falsidade ideológica. O corvo é o imitador. Então eu quero dizer para você, cuidado com aqueles que imitam. Precisamos ter discernimento que voz vamos seguir. Que voz estamos seguindo. Outra característica do corvo: ele se alimenta de tudo que vê, inclusive de animais mortos, porque ele gosta de carniça, é um animal necrófago. Então, o que é uma pessoa que se alimenta de tudo, tanto emocional quanto espiritualmente? É alguém que vê, tudo que ouve, tudo que assiste. Ele não faz suas escolhas criteriosas. E a Bíblia nos manda, olha só, 1 Tessalonicenses 5:21. Olha o que a Bíblia nos manda fazer. O Senhor, através do apóstolo Paulo, nos falou o seguinte: examinai todas as escrituras, aliás, examinai todas as coisas, fiquem somente com aquilo que é bom. O 22 diz: evitem todo tipo de mal, examinem tudo. Tirem para vocês somente o que é bom, evitem todo tipo de mal. Sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é não fazer seletividade. O problema da nossa geração é aceitar todo tipo de alimento que lhe é colocado na mesa. Tudo que as pessoas ouvem, tudo que as pessoas assistem, tudo que as pessoas leem, tudo isso codifica padrões dentro de nós. Você é o que você ouviu, você é o que você leu, você é o que você assistiu, porque isso cria padrões mentais, crenças, hábitos, comportamentos, cria cultura. O que é o Evangelho? O que é a palavra? Se não criar uma cultura do reino, criar a cultura de Deus. O que é o Evangelho? Se não criar a cultura de Jesus na vida e no caráter da sua igreja. Entende? Então, não examinamos, nós não buscamos fontes, nós não buscamos saber o conteúdo verdadeiro. E às vezes só recebemos o conteúdo, mas não procuramos saber a fonte. E Deus quer que a gente saiba a fonte. Você vai comer figo de um abrolho? Você pode estar comendo algo envenenado, algo que é parecido, que é muito igual, mas que não é. Você vai comer uva, sabendo que quem produziu aquela uva, que quem gerou aquela uva foi um espinheiro? Obviamente que não, porque é falso. Não é? O que produz uva? É a Você entende? A nossa geração está seguindo indicadores, muitas vezes, que são puramente armadilhas. Armadilhas intelectuais, armadilhas espirituais, armadilhas emocionais, armadilhas culturais. Estamos indo, porque não buscamos a fonte. Agora estão com problema aí, e criando leis por causa dos fake news. Né? Isso é uma realidade bem apropriada para agora. A lei dos fake news, que são aqueles que inventam,
Tem pessoas que só reproduzem, né? Tem gente que só compartilha o que os outros maldosos criaram. Aí todo mundo vai. Deixa eu te dizer uma coisa para você. A Bíblia nos manda pesquisar. A Bíblia nos manda analisar. Procure saber a fonte. Procure saber se o conteúdo é correto, é verdadeiro. Para que a sua fé não seja minada. Para que você não se torne uma pessoa ignorante na vida. Então, tome cuidado com tudo isso. Os corvos, eles comem todo tipo de alimento que vem pela frente. Então eu quero dizer para você, querido, seja criterioso em quem você ouve, seja criterioso no que você lê, seja criterioso no que você assiste. Essa semana eu ouvi até uma pessoa de fora dando um dos youtubers, que não é nem crente, falando sobre lugares, olha, o tema era lugares que destroem você e você precisa entender. Entre muitos, que não vou falar aqui, que não, eu só estou usando como um exemplo. Que eram 7, um dos lugares que são venenosos, que destrói pessoas, ele diz, a sua sala, olha, diz a sala da sua casa. Aí ele explica por quê. Porque quantas horas do dia você para na sua sala, senta no seu sofá e assiste televisão? O que você assiste tem poder de construir na sua mente, no seu cérebro, informações que criam padrões, modelos que fazem você fazer depois. E é verdade. É verdade. Então a sua sala é muito perigosa. Entende? A maioria dos produtos que consumimos, eles são indicados pelos corvos que estão na tela, estão só passando aquelas propagandas e vem para nós, e vem para nós, e vem para nós. Você já foi lá para o YouTube? Você quer assistir um vídeo, começa a assistir um vídeo, daqui a pouco entra uma propaganda? Por quê? Porque eles descobriram, os corvos que trabalham com a mente, que são especialistas nas informações mentais, nos comportamentos mentais, em padronizar crenças, hábitos. Eles descobriram que aquilo que você vê, que você assiste, a informação que vem para você, ela entra dentro de você tão poderoso. Porque você tem duas mentes. Você tem duas mentes. Uma chamada de mente consciente e a outra chamada de mente subconsciente. A mente consciente é aquela que está pensando, que está ponderando as coisas, que analisa, mas a sua mente subconsciente não. Nós chamamos também de quê? De inconsciente. A sua mente subconsciente não analisa. Aí você vê uma coisa errada, você joga, diz, não, ela funciona como uma lixeira. Sabe essa lixeira de computador? Você não quer, exclui, bota tudo na lixeira, mas está tudo lá, fica tudo arquivado. Se você não limpar a sua lixeira, pode voltar. A hora que você clicar e restaurar, está tudo lá de novo. Você entendeu? A sua mente subconsciente capta tudo. Aquilo que você diz, não, isso não é verdade, não quero isso. Não tem problema. Mas aquela propaganda ficou lá. A sua mente subconsciente captou a informação. E na hora que você vai comprar alguma coisa, ela já aciona imediatamente o que você ouviu e recebeu naquela propaganda. Então tome cuidado. Sabe por quê? Porque Deus está criando um padrão em nós. Qual é o padrão? O padrão do reino, a mentalidade do reino. Amém ou não? Os corvos são enganadores, são dissimulados. Olha o que acontece. Os corvos enganam outros animais,
só para poder roubar a comida deles. Não se pode confiar nos corvos. Eles enganam os outros para roubar a comida. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu falei que o mundo está dividido entre dois indicadores. Os indicadores que se comportam como corvos e os indicadores que se comportam como pombas. Eles são dissimulados. O que é uma pessoa dissimulada? É a pessoa que oculta seus verdadeiros sentimentos, suas verdadeiras intenções. É alguém que é fingido, que é falso. Está sorrindo para você, está falando algo para você, fala algo bonito, impressiona, mas as suas verdadeiras intenções são maldosas. Tome cuidado. As pessoas vão cair. Sabe uma coisa que vai acontecer? O governo do anticristo é uma realidade. Quer você acredite ou não, quer aceite ou não, o governo do anticristo é uma realidade. E sabe como que ele vai entrar? Ele não vai entrar marcando as pessoas. Faz uma feira aí, faz um carimbo aí, 666. Traz aqui para mim, faz a fila, bota a mão direita, pô, bota a testa, pô. Ele não vai fazer isso não. Ah, pastor, mas já estão fazendo hoje. Já tem um leitor. Daqui a pouco vai ter um raio laser naquele leitor e quando botar na testa para medir a temperatura, já entrou o 666. Eu não acredito nisso não. Mas deixa eu te dizer, não vai ter nenhum desse carimbando testa de gente nos supermercados, nos aeroportos, nas rodoviárias, nas lojas, nas entradas das lojas. Não vai ter ninguém ali carimbando você não, irmão. Mas isso vai entrar. Quando você perceber, você está dentro do sistema. E se você não tiver ligado na revelação, se você não tiver ligado na palavra, sabe o que vai acontecer? Quando você perceber, você nem serve mais a Deus. Então nós estamos vivendo um tempo que precisamos conectar com o Espírito Santo para ter discernimento de verdade, para saber o que está acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para você, essa pandemia foi um teste, e está sendo, e tem muita gente que não se percebeu ainda. Então estou dizendo para você que está em casa, que está aqui, começa a despertar, começa a ser esperto na vida, porque tem indicadores do futuro que estão te roubando, que estão dissimulando uma verdade que não é, dissimulando uma coisa que não é. Fica esperto. Noé solta o corvo primeiro porque sabia que o corvo ia procurar carne podre. Ele solta a pomba depois porque sabia que ela não busca podridão. O corvo iria não só pela visão, ele ia pelo cheiro. Não é disse, onde tiver cheiro de carne podre, esse corvo vai estar. Então não se impressione, porque a natureza de um corvo nunca muda. Seu discurso muda, seu comportamento muda, suas falas mudam, sua mensagem muda, mas sua natureza não muda. Quando estou entendendo? Não muda. Noé sabia que eles iam procurar restos mortais. Corvo foi enviado para encontrar um lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o corvo não voltou mais? Por isso. Porque a sua natureza foi atraída pelo mau cheiro. A sua natureza foi atraída pelos restos mortais. Você entende isso?
O que isso nos lembra? Quem nunca teve a sua natureza, a sua velha natureza, o seu velho homem transformado e mudado. Você entende? Quando não temos o nosso velho homem, a nossa velha natureza transformada e mudada, sabe o que acontece? Nós precisamos entender algo. Sabe por que o corvo não volta para a base de onde ele é enviado? Porque a natureza dele não está na base. A base é santa. A base é de Deus. A base tem o Espírito de Deus. A base tem a glória de Deus. E quando o corvo tem a oportunidade de sair da base, ele vai embora e não volta mais. Ele vai para onde ele pode se identificar. Ele vai para onde a natureza dele antiga o chama. Você entendeu? Ele vai para onde a natureza dele atrai. Deixa eu dizer algo para você, tantos que estão aqui quanto os que estão em casa. Querido, quando a nossa natureza não é mudada, ela vai nos atrair. Ela nos atrai. Se lá fora, antigamente, a tua vida, antes de entrar na arca, a tua vida era de pecador, era de pornografia, a tua vida era de pecado, era de vício, pode ter certeza que quando você tiver a oportunidade, se ela não foi arrancada, se ela não foi trocada, não foi mudada, quando você tiver a oportunidade de deixar a base, você vai voltar para a sua velha natureza. E eu estou vendo as pessoas fazendo isso. Elas estão voltando. Infelizmente, esses são os indicadores do destino e do futuro de muita gente. Presta atenção, querido. Não é solta a pomba, ela vai e volta, não encontra. Depois ela vai, passa um dia todo, mas ela volta com prova de vida. Sabe por quê? Porque o corvo é o indicador da velha natureza, do velho homem, dos velhos comportamentos, mas a pomba é o indicador de coisa nova. A pomba indica esperança. Amém? Deus quer levantar e quer que você siga quem hoje traz esperança para você. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. A pomba traz a evidência da vida. Ela porta a esperança. Todo cristão renovado, mudado, transformado, ele porta a esperança. E é isso que Deus quer com a minha vida e com a sua vida. Nós somos portadores de esperança. Nós somos portadores de boas novas. Amém ou não? A pomba simboliza o que é novo. Ela traz um galinho, um raminho de oliveira nova. Amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus porta coisas novas. Todo mundo que tem o Espírito de Deus na sua vida é portador de boas novas. Então siga indicadores que tenham a esperança, que tenham boas novas. A pomba representa novidade de vida, representa nova natureza, representa o que é novo de Deus. Amém? Noé não seguiu o corvo. Noé diz: não vou seguir o corvo, eu vou seguir a pomba. Noé não saiu da arca enquanto ele colocou como indicador de futuro o corvo. Noé só sai da arca quando a pomba volta. Deixa eu te dizer uma coisa. É disso que a igreja está precisando, que o crente está precisando. Sabe de quê? Indicadores de boas novas. Amém? Nunca saia da arca. Nunca saia da sua base, se você não tem a direção do Espírito Santo. Aliás, Deus está me dizendo, para falar isso para você aqui, não sei. Talvez você precise ouvir isso. Se você sai de uma base por ouvir vozes de corvos, sinto muito. Mas talvez você vai ter muita decepção.
Mas quando você sai da base, somente ouvindo, foi enviado por alguém que tem o Espírito, que tem a unção, que tem a graça, que tem a glória de Deus na sua vida, tem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo move, você vai ter novidade de vida. Glória a Deus ou não? Então é isso. Então a nossa postura deve ser do pombo. Já estou passando aqui para o final. Glória a Deus. Então preste atenção, meu irmão. Eu falei, corvo só diz respeito às coisas velhas. O velho passado, a podridão. Mas a pomba diz respeito às coisas novas que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua fé. Deixa eu dizer algo. Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse tempo. Fica percebido, irmão. Você já sentiu um pouquinho aqui, uma gotinha, do que está acontecendo depois desse tempo de oração que estamos fazendo aqui. E vem mais. Se a gente ativar essa palavra poderosa. Agora, olha aqui, interessante aqui, eu já estou partindo aqui para o fim. Mas a pomba, ela tem características diferentes. Ela é humilde, ela é dócil. Olha para essas características, querido. São indicadores de onde Deus está movendo. Quem tem o Espírito de Deus é pessoa dócil, é pessoa humilde. A pomba é simples, são mansas. Por isso que a pomba representa a paz. Mateus 10,16, Jesus diz: eis que você viu como ovelhas para o meio de lobos, sede prudentes como serpentes, simples como as pombas. Toda pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida é simples. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, todo líder que tem o Espírito Santo na sua vida, transmite paz, é manso, tem mansidão. Porque isso são características do fruto do Espírito Santo. O que é ser manso? São pessoas de fáceis relacionamentos. São pessoas amáveis. São pessoas acessíveis. Por isso que eu estou dizendo, o mundo está dividido entre seguidores de corvos e seguidores de pombas. Nós temos que identificar. Porque isso tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com o nosso destino. As pombas são fáceis de serem domesticadas. É por isso que elas são símbolos do Espírito Santo. Os corvos são difíceis de serem domados. Você só consegue domesticar ou domar um corvo preso numa gaiola. O corvo tem que estar preso numa gaiola. E tem que ser domado na gaiola. Sabe por quê? Sempre por recompensa. Ele só te obedece se tiver recompensa. Conhece alguém assim? Ele só está se tiver recompensa. Ele só serve se tiver recompensa. Não, a pomba é diferente. Ela é simples, ela é mansa, ela é domesticável. Você não precisa de gaiola para adestrar e domesticar uma pomba. Basta você alimentá-la e ela vai se aproximando de você. Deus está nos falando nesse tempo. É hora de decidir e de definir. Amém ou não? Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é fácil de se lidar. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo é dócil. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo não é arisca. Conhece alguém arisco? Que foge do discipulado, que nem o diabo foge da cruz. Hã? Conhece alguém que foge de uma correção? Como o pastor diz, quero falar com você, fulano. Ele passa 2 meses sem vir na igreja.
E às vezes o pastor nem quer chamar atenção, nem quer dar um discipulado, só quer orar com ele, perguntar, está tudo bem, meu irmão, está precisando de alguma coisa, que eu posso te ajudar? Ele foge. Quem tem o Espírito Santo não é arisco. Quem tem o Espírito Santo é dócil. Quem tem o Espírito Santo é manso. Quem tem o Espírito Santo é humilde. Quem tem o Espírito Santo é simples. Quem tem o Espírito Santo é fácil de se domesticar. Se deixa domesticar. Diz, pode mandar. Olha, nessa igreja já passou tanta gente. E eu já ouvi muita gente dizendo, pastor, eu estou aqui, pode descer o couro. Eu já ouvi. Minha esposa está ali. Já ouvimos isso. Pastor, pode descer o cajado. Meu couro está aqui para isso. Cadê as pessoas? Primeira lapada foram embora. Aí, quando senti a lapada, não volto mais aqui. Você entendeu? Estou te falando quais são os nossos indicadores. Quem é a nossa referência? As pombas. Engraçado que elas são seletivas nos seus alimentos. Elas só comem grãos, só comem cereais, elas só comem farelo de pão. Elas comem essas coisas. Elas não comem restos mortais. Elas são seletivas, elas comem fruta. Querido, do que você se alimenta? O que te alimenta? Deixa eu dizer uma coisa para você. Já falei isso muitas vezes e hoje Deus está me levando a dizer isso para você de novo. E eu falo isso para os nossos pastores, para os nossos líderes. Falo, ó, eu estudo 33 e 4 dias por mês. Aí você diz, mas pastor, não existe isso. Pois é, para você saber como eu estou estudando e buscando para ter revelações e alimento todos os dias. Eu não repito palavra, é muito raro. Só quando o Espírito Santo manda trazer. Sabe por quê? Alimentar você. Dar um destino para você. Criar em você um futuro que possa te levar para a presença de Deus e para a glória de Deus. Feliz, satisfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo me mandou falar. Pregar para você. E eu falo isso para os nossos pastores e líderes. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos muitos indicadores hoje que são impostores, que são puramente corpos. Está na hora de a gente começar a discernir. Seja criterioso. E para finalizar, a pomba traz no seu bico um ramo de oliveira. Todo mundo acha que a oliveira é uma simbologia de Jesus. Não. A simbologia de Jesus, a árvore que simboliza Jesus na Bíblia, explicitamente está claro, e o próprio Jesus deixou isso claro, é a eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Então Jesus é o trigo, é o pão vivo que desceu do céu. De onde sai o pão? Do trigo. Então isso são símbolos de Jesus. Mas todas as vezes que o ramo, todas as vezes que a palavra oliveira estiver na Bíblia, ela tem a ver com duas. Uma, Israel, quando a oliveira florescer, Israel é um indicador. Tudo que acontecer em Israel, Deus vai fazer. E o segundo é o Espírito Santo. Por quê? Porque é da oliveira que se extrai o óleo, o azeite. O azeite da unção, que simboliza a unção do Espírito Santo. Então, a oliveira simboliza o batismo no Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo. Sabe por que a pomba trouxe no seu bico o ramo de oliveira? Para dizer para Noé: não tem como construir um futuro de paz, de bênção, de prosperidade, onde Deus esteja orquestrando, se não for através do Espírito Santo. Você não pode revelar o seu verdadeiro conteúdo como cristão, como reino de Deus, se não for através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Então, você precisa do batismo do Espírito Santo.
Você precisa do fruto do Espírito Santo na sua vida. Você precisa da direção do Espírito Santo. Todo dia. Cada vez que você desconectar com o Espírito Santo, cada vez que você se afastar do Espírito Santo, ou cada vez que você entristecer, por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Quando é que entristecemos o Espírito Santo? Quando ouvimos corvos, quando seguimos a natureza dos corvos, quando deixamos a conexão com Deus, quando deixamos de andar em santidade, deixamos de ter a nossa vida sob a direção do Espírito Santo. Jesus disse: o único pecado que o Pai não perdoa é blasfemar contra o Espírito Santo. Feriu a integridade de Deus, Deus te perdoa. Feriu a autoridade de Deus, Deus te perdoa. Mas você não pode ferir a santidade e nem o Espírito Santo de Deus. Ele é chamado de santo porque Ele é santo. Santo é algo que não é maculado. Aí você diz assim: mas quando é que uma pessoa pode blasfemar? O que é blasfêmia? Blasfêmia é atribuir uma obra ao Espírito Santo quando não é. Isso é sério demais. Tem muita gente que está dizendo, falam numa língua esquisita e diz: é o Espírito Santo. Começa a traduzir e falar pelo Espírito Santo. Isso, amigo, se eu tenho alguém aqui me ouvindo, ou que vai ouvir depois, se você é um impostor até da língua espiritual, da língua do Espírito, quer dizer para você que isso é blasfêmia, e você vai se ver com Deus. Entendeu? Assim diz o Espírito Santo de Deus, e larga a bordoada. E não é o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Irmão, é muito sério. Tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado com o seu destino. Tome cuidado com o seu futuro. E com o futuro da sua família. Os corvos estão aí. Ouça o Espírito Santo. Então, encerrando aqui, não permita que os corvos te influenciem. Não permita que os corvos te deem destino. Não permita que os corvos te apontem o futuro. Eles não têm garantia do próprio futuro. Permita que o Espírito Santo de Deus dê o destino que você precisa. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos louvar a Deus. Deixe que o Espírito Santo haja em todas as áreas da sua vida. Coloque seu coração diante de Deus. Ore agora, diga: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento o meu coração, eu te apresento minha mente, minha vida, minha essência. Eu te apresento a minha fé. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre a igreja. Abra sua boca, irmão. Comece a clamar, comece a pedir, comece a orar, comece a declarar. A chuva já passou, as águas estão minguando. Quem é o teu indicador? Quem está indicando você? Que voz você está seguindo?